Bem-vindo, aluno do módulo 4. Vamos ao estudo de hoje. Por favor, peguem aí o seu material, a sua apostila. Se você ainda não recebeu a sua apostila, pode pegar somente o conteúdo da aula, que está aí a partir da página 45. Nosso estudo agora, dentro desta unidade, que está falando um pouquinho a respeito das questões éticas da Seichonoye, ou melhor, como a visão do que vem a ser a ética da Seichonoye deve nos auxiliar no olhar a algumas práticas cotidianas para alguns, né, como o transplante de órgãos, como a inseminação artificial, como a questão dos vícios. E agora nós vamos estudar a questão do aborto, página 46 e 47. Queria fazer um flashback aí, porque esse assunto não é um assunto novo para o aluno do módulo. O aluno do módulo já estudou esse assunto com a abordagem Pequena Vida, quando estava no nível 2 do módulo. A abordagem tratada lá no nível 2, ela usa como referência aqui o livro Pela Paz dos Anjinhos. Essa é a referência fundamental. E ali, certamente, você que já é aluno do módulo, você deve ter estudado quais são os comportamentos, talvez, que se reflitam num irmão de uma criança abortada, como funciona esse momento para o processo espiritual, enfim, alguns tópicos estavam lá estudados. Claro, pode ser que você tenha feito só o módulo 4 e vai falar assim, puxa, eu não conheço esses comportamentos, não sei como fazer, não sei do que se trata. Então, a recomendação é leia diretamente o livro Pela Paz dos Anjinhos, de autoria do professor Kamino Kusumoto, né? Só olhei aqui para dar aquela lembradinha na memória, né? Refrescada na memória. Leia o livro Pela Paz dos Anjinhos. Aqui muitas histórias, vivências de pessoas que passaram por esta situação e que transcenderam aquele momento de culpa, de tristeza, de dor, e superações, inclusive, de decorrências de saúde na família, financeiras, por conta do esquecimento, né? O esquecimento do quê, preletora? Na verdade, é uma questão de paternidade e maternidade. Quando nós estamos falando de aborto, nós estamos falando de um filho, né? De um filho. E isso tem a ver com a concepção que cada um tem, né? Então, por isso, se você é um aluno do módulo 4, que passou pelo módulo 2 há bastante tempo, ou você é um preletor e que gostaria de retomar esse assunto, por favor, vá lá e releia o livro Pela Paz dos Anjinhos. Vai ser um momento muito importante, em especial para que a gente tenha ampliado a nossa consciência, para que a gente possa auxiliar as pessoas à nossa volta de maneira mais efetiva, tá bom? Então, dito isso, nós vamos para o nosso material e eu gostaria que nós iniciássemos com as questões para refletir. Nós temos aqui 4 questões que vão ser norteadoras da nossa conversa e um texto bem importante que também vai nortear aquilo que nós vamos dialogar agora. Como a Seichonoye encara o aborto? Como deve ser a orientação para os pais que provocaram o aborto? Do ponto de vista espiritual, quais as implicações para o espírito do filho abortado? Como minimizar a dor de uma família que viveu o processo de um aborto espontâneo? São algumas direções de reflexão que estão colocadas aqui, que são muito importantes, inclusive porque quando nós fazemos parte de um movimento religioso como a Seichonoye, nós somos questionados sobre esses pontos no sentido de busca de ajuda. As pessoas buscam saber o que fazer, elas querem minimizar o sofrimento do outro e a gente também quer minimizar o sofrimento do outro. Então é importante que a gente entenda. Vamos começar aqui do começo,
só para a gente não entrar no texto diretamente. Como a Seichonoye encara o aborto? A Seichonoye reverencia a vida e vive em fiel obediência à lei da vida. Sendo assim, quando nós pensamos, e aí vamos olhar diretamente para o aborto provocado. O aborto provocado, ele é uma forma de impedimento provocada pelo pai, provocada pela mãe, né, que não permite que o filho experiencie o plano fenomênico. Esse plano fenomênico tem um papel. O plano fenomênico, ele é aqui para nós o nosso cenário de expansão da consciência. É através das vivências que nós temos aqui que nós podemos expandir a consciência, que nós podemos exteriorizar cada vez mais o infinito que existe em nós. Então, é vontade de Deus Pai Criador que nós possamos aqui relembrar quem somos a cada momento. Relembrar que a nossa essência é única, é divina. E através desta experiência humana, convivendo com os irmãos, convivendo com os familiares, convivendo na escola, no ambiente de trabalho, é que nós vamos nos tornando pessoas melhores a cada dia. Então a Seichonoye entende que impedir a manifestação da vida, impedir que o espírito possa ocupar o corpo carnal e viver esta experiência, é algo que não deveria acontecer. É por isso que nós somos realmente orientados e orientamos as pessoas, aos casais, as mulheres que estão ali e que pensam que naquele momento não seria oportuno que viesse esse filho, né? São questões imperiosas do mundo fenomênico. Orientamos claramente, aqui é a bênção de Deus. Você está recebendo um presente de Deus, está alojado no seu ventre, o Filho unigênito do Pai. Você agora é um com Ele, Ele é um com você. Então permita que a vida de Deus se manifeste. A Seichonoye é a favor da vida. E em tempo algum, independente da lei que seja imposta, né? Hoje vocês vão observar ali no texto, a gente nem vai falar muito a esse respeito, lendo, né? Vou deixar aí para vocês olharem com mais calma em casa, fazendo uma reflexão, né? Vocês vão ver que no nosso material estão apontadas aí as situações em que a lei brasileira ela permite o aborto. E aí você pode perguntar, mas a Seichonoye encara o aborto favoravelmente nos casos em que a lei permite? Porque a Seichonoye respeita a lei. Então, eu já ouvi falar que a Seichonoye respeita a lei. Então, a Seichonoye é favorável, inclusive, nos casos em que há risco de morte para a mãe, ou que é considerado, o bebê ele não tem lá o cérebro, e tem toda uma situação que está bem descrita aqui, e que foi postulada lá pelo Supremo Tribunal Federal. Ele juridicamente já está morto, porque ele não tem as capacidades todas, enfim. Nem nesses casos. A Seichonoye é a favor da vida. Ali também existe uma experiência a ser cumprida. Parece cruel para algumas pessoas olhar dessa forma, mas nós olhamos para o ser e entendemos a visão de cada um nessas horas. Nessas pequenas sutilezas é que nós percebemos como cada um de nós entende quem somos. Algumas pessoas pensam, mas não tem cérebro, não vai dar nada, vai sofrer. Será que nós somos o corpo carnal? Será que de verdade, mesmo uma pequena vida de um bebê, ela é aquele pequeno corpo? Ou ela é algo maior? Será que a experiência vivida pela família
que está ali no processo de gestação daquele bebê também não está em processo de crescimento, assim como aquele espírito que está alojado naquele corpo? Será que numa situação de violência sexual não é possível que haja aprendizado para todas as partes? Ah, mas a criança vai crescer pensando, meu pai é um abusador. Será que numa situação como essa, não nos cabe, enquanto liderança da Seichonoye, envolver com amor e orientar e conversar, sentir obviamente a dor que a pessoa viveu, ouvi-la, chorar com ela, mas ao passo que, ao mesmo tempo em que choramos junto com a pessoa, também ajudamos esta pessoa a relembrar, todos nós somos um perante Deus. Então vamos juntos, porque seu filho vai fazer a diferença aqui nesse mundo. Ele pode ser um grande cientista, um homem importante nos negócios, ele pode ser o pai de família, de muito caráter, e que vai formar outros filhos com tanto caráter quanto o pai. Às vezes a gente quer imaginar que as pessoas vão descobrir a cura para determinadas coisas ou resolver determinadas situações, mas nós temos que pensar em outro ponto. O mundo precisa de pessoas de bom caráter, pessoas que têm clareza de quem são. Então o nosso processo de acolhimento nesse momento, de chorar junto com a pessoa que viveu talvez uma situação de violência, mas de dar a mão para ela e falar, estamos juntos aqui, vem aqui com a gente, vamos juntos superar essa situação e permitir que esse espírito viva esta experiência humana, para que possa se elevar também, assim como cada um de nós. A Seichonoye encara o aborto dessa forma. Não existe a possibilidade de nós defendermos o aborto, não tem sentido uma instituição religiosa como a Seichonoye defender o aborto em qualquer caso, sendo uma instituição que do ponto de vista religioso reverencia a vida. Então, fica entendido dessa forma, nós estamos aqui num olhar, que é o olhar que aparece aqui no nosso texto. E aí vamos suavizar o nosso coração e direcionar os nossos olhos agora para o comecinho do texto, para a gente poder realmente assentar essas questões no nosso coração. Gerar um filho está relacionado à felicidade dos pais, mas também está ligado em escala maior ao destino de uma nação e de toda a humanidade. Seria irresponsabilidade afirmar que qualquer um poderia fazer o que lhe parecesse conveniente, acreditando ter liberdade de escolha sobre essa questão. Vejam, muitas pessoas falam, eu sou dono do meu corpo, eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Então, eu escolho o que é bom e o que é ruim. Claro, quando você tem essa visão, você escolhe mesmo. Agora, quando a gente faz escolhas, a gente também arca com as consequências das nossas escolhas, não é mesmo? O texto segue dizendo, do ponto de vista espiritual, o homem não é feito neste mundo no ato de seu nascimento. Sua alma é que manifesta sua imagem neste mundo. O corpo físico é a morada da alma, que é invisível aos olhos e que também não é algo material. Dessa forma, não pode ser estudada pela medicina ou mesmo pela ciência em geral. Mesmo assim, sua existência é eterna. Então, quando a mulher concebe um bebê, ela não deve pensar... Quando vamos falar da mulher, a gente costuma falar da mulher, mas não é só a mulher. Quando a mãe e o pai concebem um bebê, não devem pensar que foram eles que fizeram. Ah, fui eu que fiz, né? Então eu tenho direito de escolher.
A mulher recebeu lá o exame, positivo. Então, que desespero, não tenho dinheiro, como vai ser isso? E agora? Então, o corpo é meu, fui eu que fiz, eu tenho o direito de decidir o que fazer. O texto está aqui, nos indica, nós já conversamos a respeito da vida agora há pouco, então vamos refletir com mais profundidade. Nós precisamos lembrar quem somos. Quem somos, isso é o mais importante, né? Com esse pensamento, o direito de viver do bebê que deveria experienciar o nascimento estaria sendo exterminado e desprezado. A vida neste mundo é uma importante experiência para a alma. Retirar-lhe a vida é um ato de encobrimento da verdadeira natureza humana. E é muito importante que a gente entenda o que esse trechinho quer dizer. Porque, vejam só, no âmago da nossa alma, todos nós sabemos que somos um com a grande vida criadora do universo. Sabemos que tudo é um. E sabemos que cada experiência vivida por cada um de nós, ela traz elevação à nossa alma, ela traz a possibilidade de elevação à nossa alma, ela traz a possibilidade de nós compreendermos melhor, percebermos melhor as coisas que estão à nossa volta. Uma visão materialista, estritamente materialista, que considera meu corpo, minha decisão, o que eu acho melhor, e não importa, inclusive porque ainda nem é um ser vivo, é só uma semente que está na barriga da mulher. Pensar dessa forma é considerar o homem corpo carnal. Considerar o homem assim, menos do que ele realmente é. A partir do momento em que houve a concepção e que esta vida, esta alma já fez a sua escolha ou já foi encaminhada para aquela família, do ponto de vista espiritual, todos os arranjos já estão feitos para que todos possam, na escola da vida, crescer, aprender uns com os outros, sentir amor uns pelos outros. E se por um medo, um temor, seja porque a relação foi uma relação extraconjugal, seja porque o momento financeiro não é bom, o casal decide, esse não é o momento, então eu vou provocar o aborto, não estando nem dentro das condições legais, mesmo que estivesse, né? A questão aqui é até como isso é feito, né? Claro que as pessoas que têm maior poder aquisitivo, elas operam em hospitais às escondidas, pagam valores significativos e fazem o aborto em hospitais que são hospitais de renome. E está tudo bem, saem de lá e ninguém viu nada. As pessoas de menor poder aquisitivo, que ao receber a notícia da concepção, da gravidez, se desesperam e não têm essa importância material, essa importância em dinheiro, elas vão recorrer a recursos que são inclusive danosos à sua própria integridade física. Tão maravilhoso seria se nós pudéssemos acolher a todos com o amor de Deus e dizer, você tem um presente aí no seu ventre, mãe. Pai, você tem um presente aí com você. É a vida de Deus que está aí, prontinha para vir brindar, para vir realmente elevar a sua experiência fenomênica material. É um presente de Deus esse filho. Receba com amor. Vamos orar juntos. Deus não dá nenhuma lição para nós que nós não possamos solucionar. Ele já dá tudo certinho para a gente poder enxergar como devemos agir. E o caminho é o caminho do amor. Tá certo? Então, se nós entendemos isso, nós podemos agir
de forma a manifestar a sabedoria de Deus no nosso cotidiano. Entendam que do ponto de vista das relações sociais, né, do como a gente convive com as pessoas, às vezes isso parece um debate infindável. As pessoas vão discutir e vão querer impor opiniões e a gente fica bravo com as pessoas. Vamos fazer um tempo aqui, não fique bravo com as pessoas. Nós aqui vamos argumentar a partir das nossas ideias. E a nossa argumentação, entre aspas, aqui, central, é que nós reverenciamos a vida. Nós cremos que o homem, nós, família Seichanoye, cremos que o homem não é corpo carnal, que o homem é a essência da natureza divina de Deus, é filho unigênito do Pai. Ele é mais do que o seu próprio corpo carnal. Mas entendemos também que esse corpo carnal é a nossa oportunidade de crescimento, tá bom? E aí, mais para baixo, quase no finalzinho do texto, o professor Masaharu Taniguchi afirma, no livro Imagem Verdadeira e Fenômeno, a respeito da vida e da imagem verdadeira da vida, devo afirmar que o corpo verdadeiro do homem não é matéria, e sim a própria vida. Mas os materialistas afirmam normalmente que vida é uma reunião e combinação exímia de alguns elementos materiais, produzindo o que se chama fenômeno vital. Dessa forma, a vida é algo que vai além da matéria. Cercear a manifestação da vida por motivos egoísticos do mundo material é impedir a manifestação da vida. Então, ele nos faz entender muito seriamente que nós, como filhos de Deus, filhos do Pai, né? Pai, Deus Pai Criador, estamos aqui neste mundo para louvar a vida de nosso Deus Pai Criador. Nós estamos aqui para honrar o nome do Pai. E essa experiência cotidiana, a experiência do nosso corpo físico, ela é uma experiência importante. Nós não podemos impedir que a vida que se aloja em cada um de nós se expresse aqui e venha fazer a diferença nesse mundo, sendo uma pessoa maravilhosa, alegre com o seu sorriso, ou até com as suas pequenas dificuldades, mas que vão nos tornar, na convivência, pessoas mais humanas, pessoas melhores, mais amorosas, que manifestam o amor verdadeiro, tá bom? O professor Taniguchi ainda diz aqui, no livro Mundo Espiritual e o Destino no Homem, na página 120, venha ser esse livro aqui, tá? Eu não vou abrir aqui no livro, eu vou continuar lendo aqui na apostila. Provocar aborto para interromper a gravidez é ir contra a vontade divina, pois priva o espírito concebido de seguir o caminho para o cumprimento da missão. E esse ato é considerado pecaminoso. E aí eu queria retomar essa expressão, considerado pecaminoso, com o que nós lemos anteriormente a respeito de encobrir a imagem verdadeira da vida. Quando a gente usa a palavra pecado, vocês já devem ter ouvido a expressão pecado não existe na Seichanoye, né? Na Verdade da Vida, volume 13, nós vamos ter uma explicação bastante profunda a esse respeito. E aí nós estamos falando, baseados na palavra em japonês, né? Tsumi, tsutsumi, que o pecado é encobrimento. Então eu vou usar esse tecidinho que está aqui e dizer que quando a gente não permite que a imagem verdadeira ela se manifeste, é como se nós estivéssemos encobrindo. Encobrindo. O microfone não deixou de existir, mas ele está encoberto. Encoberto pela não consciência de que eu sou filho de Deus, de que eu sou criação de Deus. Encoberto pela consciência de que eu esqueço que eu e o outro somos uma única vida. Encoberto pelo fato de a pessoa acreditar que essa primeira questão de eu ser a própria natureza divina e o outro também e eu sermos um só,
isso não existe. Aí eu justifico, não, eu sou filho do pecado, eu sou realmente uma pessoa que nasceu para sofrer, eu não tenho nada a ver com o outro, fico justificando a primeira e a segunda concepção. E por fim, eu esqueço que o ambiente em que eu vivo é reflexo da mente. Isso é encobrimento. Isso é o que a Seiichi Noye entende como sendo o pecado. Tá? Ele não tem existência real, porque ele se trata meramente de encobrir aquilo que existe. O que existe é a luz de Deus. Então, quando nós cerceamos a vida de se manifestar aqui no plano fenomênico, nós estamos encobrindo a luz de Deus. Não é que ela deixou de existir, ela foi encoberta. E, obviamente, no âmago da nossa alma, quando a gente comete uma atrocidade dessas, o nosso espírito maior, ele vibra e ele sabe que aquilo que ele fez não foi bacana. E aí, ali dentro, gera um sentimento de culpa que não foi legal. Eu não devia ter feito isso. Puxa vida. E agora? É por isso que a pergunta está ali: como deve ser a orientação para os pais que provocaram um aborto? Remova do coração desses pais o sentimento de culpa. Oriente esses pais a que eles tenham arrependimento pelo ato provocado, um arrependimento do ponto de vista da Seiichi Noye, uma conversão do eu que pensava eu era matéria, mas agora eu descobri, eu sou um com a grande vida do universo. Não devia ter feito isso, a mamãe não sabia, o papai não sabia que eu era um com você e que você era espírito. Agora o papai entendeu, agora a mamãe entendeu. Então a mamãe e o papai vão orar. Eu vou dar um nome para você, meu filho, porque você é meu filho. E vou orar aqui para você. Meu coração está arrependido, mas meu coração está cheio de amor para orar para você, meu filho. Oriente desta forma. Claro, o livro Pela Paz dos Anjinhos vai trazer bastante explicação a esse respeito. Aqui a gente está abreviando um pouco a conversa, né? Mas para a gente entender o sentido do remover esse sentimento de culpa, mas promover nos pais esse arrependimento e essa manifestação sincera do amor. Claro que existe uma diferença entre o aborto provocado, que foi o que a gente mais falou até então, e o aborto espontâneo. E sobre isso, no livro Mundo Espiritual e o Destino do Homem, o professor Masaharu Taniguchi também vai discorrer. Ele explica que no caso de aborto natural, o espírito se aloja conscientemente no útero materno para concluir uma curta experiência de vida intrauterina, a fim de aprimorar a alma, e uma vez concluída, o espírito deixa espontaneamente o ventre materno, por não haver mais necessidade de repetir a experiência, sendo, portanto, um processo natural. E, obviamente, vem a pergunta seguinte, né? Na última pergunta: como minimizar a dor de uma família que viveu o processo de um aborto espontâneo? Imaginem uma situação de aborto espontâneo. Eu convivi com uma pessoa que teve essa experiência aos 8 meses de gestação. Esta pessoa da minha convivência, ela teve a notícia que houve um aborto espontâneo. Ela tinha quarto com nome, roupinhas, tudo pronto, já sabia como se chamaria, já era seu filho, né? Sempre a Seiichi Noye orienta a educação intrauterina. Então, a partir do momento que você já concebeu, você já conversa com o seu filho, e assim ela fazia, porque ela também tinha esta fé. E às vezes, esta família também pode achar: eu fiz alguma coisa de errado. Eu fiz alguma coisa de errado. E é importante que a gente remova também esta sensação de culpa que não leva ninguém ao crescimento, e oriente. Seu filho é um espírito elevado, está lá no plano espiritual agora como um anjo protegendo a família. Ore, abençoe, batize seu filho do ponto de vista espiritual, né, e emocional, religioso.
e ofereça a Ele as orações. Tá bom? E aí o Dr. Taniguchi fala que já no aborto provocado é um ato de violência contra a alma que se alojou no útero de uma mulher com a finalidade de nascer neste mundo para completar seu aperfeiçoamento, pois a obriga a retornar ao mundo espiritual sem ter realizado esse propósito, sendo, portanto, um ato altamente pecaminoso. Lembrem-se do que quer dizer o pecado, né? É encobrir a manifestação da imagem verdadeira, né? Comparado a um aluno se matricular na faculdade e cancelar, de repente, alguém cancela isso, apesar de que ele tinha boas notas, ele podia entrar na faculdade, essa matrícula foi cancelada. É um choque muito grande. Então, é importante frisar que quando a mulher tem ao seu lado um companheiro que lhe dê suporte e inspira confiança, a probabilidade de sentir-se mais segura, de enfrentar as dificuldades, por exemplo, da carência material, da família, quando ela tem ali um amparo, ela se sente realmente mais firme para avançar, para não sucumbir às questões do mundo fenomênico, né, que poderiam levá-la a pensar em provocar o aborto. É preciso refletir profundamente sobre o tema, sobre uma perspectiva correta, para que a vida de Deus seja glorificada e toda a família possa cumprir efetivamente sua missão. Obviamente, quando você cerceia a liberdade de manifestação, de experiência aqui na vida no plano fenomênico, o espírito volta, minha matrícula foi cancelada, meu pai não me ama, minha mãe não me ama, e ele começa a se manifestar, querendo entender o que aconteceu, e é justamente o que vai estar explicado aqui neste livro, me referindo então à questão C. Meus queridos, o assunto é vasto, é amplo. A recomendação aí é que mergulhem na literatura, mergulhem em si próprios e lembrem, nós estamos aqui neste plano fenomênico porque nós não fazemos parte da estatística de aborto do nosso país nem da nossa cidade. Nossos pais permitiram que nós experienciássemos esta vida. Há muitos espíritos que querem viver como nós e que não estão sendo permitidos, né, de viver por conta de questões financeiras, questões morais ou enfim. Sejamos nós propagadores dessa verdade, difundamos a importância de nós permitirmos que a vida realmente se expresse e que o valor eterno dessa vida se manifeste em todos os lares, tá bom? Recomendo a leitura dos livros, uma ótima sequência de estudos. A gente ainda tem o debate depois dessa aula, que seria a aula de interpretação de texto, em que a gente vai poder refletir conjuntamente sobre o assunto, tá bom? Muito obrigado a todos.